Bom dia a todos. O Arena Infracast desse ano resolveu inovar, graças ao nosso parceiro, que é o Vinícius da Iria e toda a equipe da Iria e a coordenação executiva da Carol, aqui do Infracast, a gente conseguiu um sonho antigo, que era fazer um estúdio em que as pessoas pudessem participar. Então, fazer as gravações que a gente corriqueiramente fazia nos episódios do Infracast e ter um pequeno público que pudesse, inclusive, acessar os painelistas e contribuir também com as entrevistas. Esse sonho é antigo e possivelmente vai continuar crescendo. Hoje é um primeiro piloto e graças a esse apoio que eu falei para vocês, a gente teve a possibilidade de testar esse novo formato. Eu queria começar agradecendo, então, a quem veio acompanhar a gravação desse episódio e também aos nossos patrocinadores e parceiros que viabilizaram o Arena Infracast nesse formato. É a FESP, e hoje a gente tem o Carlos, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, o MBA PPPs e Concessões da FESP, o MBA Saneamento Ambiental também, o escritório Pires e Fortini, Serra da Capivara Empreendimentos, PPP Connect, o Grupo Freitas Neto, a DMDL, o Centro de Convenções de Teresina e, claro, a B3, que é nosso parceiro também nessa realização. E, mais uma vez, uma menção ao nosso sempre parceiro, Vinícius, e a toda a equipe da Iria. Eu queria aqui começar também agradecendo aos nossos painelistas, nossos entrevistados. Já fiz aqui alguns teasers e, enfim, como eu estou sem papel, isso mostra justamente como a gente é espontâneo aqui, tá, gente? Então, por favor, fiquem à vontade. Eu vou começar de lá para cá, tá bom? Mas, na verdade, acho que eu vou começar pela doutora Viviane primeiro, porque, né, porque ela é, além de tudo, mulher, guerreira, forte, incrível e também enfim, ocupante hoje de uma vaga, de um cargo muito importante no governo federal, no PPI. A doutora Viviane, para quem não conhece, e, enfim, possivelmente quem não conhece não acompanha o Infracast e não está no mundo das PPPs. A doutora Viviane tem uma trajetória incrível nesse setor, foi superintendente da Suparc durante muitos anos no governo do Piauí, já com o governador Wellington, hoje ministro, né, do governo federal, e a doutora Viviane, então, foi convidada para reforçar o time de parcerias do PPI do governo federal, e hoje é assessora especial, né, do secretário, e, enfim, responsável aí pelos mais diversos projetos, em especial no tema social, que é, de fato, a maior especialidade dela. E aí, já que eu já estou por aqui, eu vou começar, então, por ali. A gente tem também o Dr. Guilherme Bueno, que atualmente é presidente da SP Parcerias, uma das maiores entidades que concretiza projetos de parcerias. É uma entidade municipal, uma empresa municipal,
E o Dr. Guilherme tem uma trajetória incrível no setor de parcerias, e não só no setor de parcerias. Ele foi secretário no governo do Estado de São Paulo, de pastas sociais, da segurança pública, da educação, foi secretário de finanças no município, foi procurador-geral do município, enfim, tem aí uma robusta trajetória, e eu tive a honra de trabalhar com ele, enfim, em alguns momentos da minha carreira, sempre aprendendo, aliás, sempre aprendendo com todos vocês. E aqui desse meu lado eu tenho o Dr. André Isper Barnabé, que é hoje secretário executivo da Secretaria de Parcerias do Governo do Estado de São Paulo. Dr. André também tem uma longa jornada nas parcerias, enfim, trabalhou nos multilaterais, né? Hoje também é conselheiro de algumas estatais, inclusive conselheiro fiscal da Sabesp, também da MTU, né? Enfim, tem aí uma robusta história, tanto nos setores tradicionais quanto nos setores sociais da infraestrutura, e está aqui, enfim, enfrentando um desafio enorme de conduzir essa carteira de projetos muito importante que é do governo do Estado de São Paulo. E a gente tem aqui o nosso sempre parceiro, enfim, amigo de longa data, e também uma pessoa extraordinária, que é o Carlos Alexandre, de novo, também, quem não conhece não está acompanhando o Infracast, porque a gente está sempre juntos, né, Carlos? E o Carlos, enfim, além de ser professor honorário da UCL, ele também foi o coordenador que trouxe o MBA PPP para o Brasil, foi aí chefe e continua sendo de uma iniciativa muito importante de capacitação. Aliás, acho que todos nós passamos pelo MBA PPP, e não só isso, agora como docentes, mas também o MBA PPP capacitando, acho que todas as pessoas com quem a gente já trabalhou na vida, né, gente? Porque realmente foi uma iniciativa pioneira. Enfim, o Carlos aí é um corajoso da docência, um corajoso de reunir pessoas boas e de fazer com que essas pessoas possam multiplicar coisas melhores ainda. E é isso, gente. Com esse painel, a gente começa o nosso evento para discutir a carteira de projetos sociais. Não foi à toa que a gente trouxe a doutora Viviane e que a gente trouxe dois máximos representantes de governos muito importantes nesse contexto. A gente trouxe as duas São Paulo, né? O estado de São Paulo e o município de São Paulo, que hoje são o segundo e o terceiro PIB do Brasil, além do governo federal, claro, e do Carlos, que pode, inclusive, dar um panorama internacional sobre isso, para discutir esse incentivo, esse impulso dos projetos sociais. A gente nasceu numa tradição, né, de setores um pouco mais, enfim, entre aspas, tradicionais, e a gente foi consolidando PPPs e concessões nesses setores. Mas cada vez mais, e aí com a entrada do novo governo, isso ainda ganhou uma força maior, a gente tem entendido que as PPPs e as concessões, elas são, enfim, muito pertinentes ao ambiente também mais social, né? Então, educação, segurança, saúde. Isso já era uma prática internacional. Carlos pode dizer, porque é muito familiarizado com o ambiente do Reino Unido e, enfim, é uma pessoa comprometida para trazer as boas práticas internacionais para o Brasil. Isso já era corriqueiro, então, nessa prática internacional. Mas cada vez mais a gente vê o Brasil, talvez, aprendendo com quem já fez, e, na minha visão, e aí estados e municípios aqui com representantes importantíssimos, aprimorando isso ainda mais. E, claro, com o apoio do governo federal. Eu queria passar a palavra para o Carlos, que ele vai me ajudar aqui nessa moderação. Mas aqui já agradecer mais uma vez pela presença de todos vocês e dizer que eu estou muito animada com essa mesa redonda, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também estarão. Obrigada. Bom dia, Isadora, Viviane, Guilherme, André, bom dia a todos que estão acompanhando aqui conosco e de maneira atemporal, uma saudação a todos vocês que vão ver esse vídeo posteriormente, que vai ser bastante divulgado, bem disseminado, né? Então, parabenizar novamente, você sabe, né, Isadora, nós estivemos juntos no primeiro Arena Infracast, é um prazer estar novamente, e sempre por meio dos nossos MBAs, das nossas iniciativas educacionais, apoiar, né, essa atividade, porque a gente acredita que cumpre um papel importante de disseminação do conhecimento, e esse, no fundo, é
a nossa missão dentro do setor de infraestrutura, construir capacidades institucionais e para as pessoas justamente para fazer com que esse setor esteja cada vez mais sólido e realmente fique firme com os resultados que a gente espera, né? Eu fiquei muito contente de participar de um painel aqui com todos vocês sobre infraestrutura social. Você deve se recordar, porque a gente já se conhece há muito tempo, mas quando nós fazíamos os projetos já com a Embaixada Britânica aqui no Brasil, Viviane participou disso também, a gente já vinha propagando a ideia de infraestrutura social, quando isso era pouquíssimo discutido. Tinha na prática a PPP de BH, com o único projeto, assim, e já tinha começado a sair os de saúde na Bahia, era o que a gente basicamente tinha. E eu lembro que, acho que teve até uma oportunidade que nós estivemos em Fortaleza, você estava no estado de São Paulo, onde nós trouxemos um especialista britânico, eu lembro o Simon Divney, para falar de PPPs educacionais e discutir isso junto à realidade brasileira, né? Então, falando um pouco para contextualizar, né? A, a, Aqui, você bem colocou, a gente sempre teve um foco muito em infraestrutura, vamos chamar, econômica. Mas a gente vem tendo uma evolução nesse tema já nos anos mais recentes, né? Mas, por exemplo, para pegar a experiência britânica, que eu acho que ela é simbólica, ela é forte nessa questão de infraestrutura social, os projetos de PFI, né, de Private Finance Initiative, lá, mais de 50, basicamente 50%, e eles têm mais de 700 contratos assinados, foram focados em saúde e educação. Então, acho que isso é bem interessante. A nossa carteira no Brasil, ela é bem mais diversificada, né? Lá, se você concentrar saúde e educação, dá 50% e adicionar mobilidade urbana, ali vai para 2/3 dos projetos. Então, isso também reflete o perfil de demanda que aquela sociedade tinha naquele momento no tempo, né? Então, eles tinham uma necessidade de melhorar os equipamentos de infrasocial. E isso foi refletido nos projetos de PFI. Lá, eles já tiveram 4 ou 5 gerações só de PPPs educacionais. Isso é interessante de ver, porque eles foram evoluindo, e o que eu acho que vale para a nossa experiência já de saída é a discussão do que entra e o que sai nesses contratos. Por exemplo, equipamentos de tecnologia da informação. Esse é um debate que existe ainda até hoje lá, se coloca ou não coloca informática dentro disso, atualização dos equipamentos, como estudar dentro do contrato. Então, acho que esse é um ponto que a gente vai se deparar cada vez mais, porque em saúde o perfil de equipamento é super sofisticado, né? Então, como que você dá esse tratamento a atualizações tecnológicas? É uma coisa. Mas e é também interessante fazer essas comparações, porque eles agora estão chegando já no fim de alguns contratos. Eu vim recentemente de Londres e do programa nosso InfraLeaders, e uma das coisas que eles estão discutindo, até pela questão política, eles não estão querendo renovar os contratos com o privado. E isso voltar para o setor público. Isso vai ser interessante. E vai um pouco para a discussão que a gente tem também de saneamento, né? Que assim, muita gente fala assim, olha a França está reestatizando o saneamento. Mas eu tive lá e conversei também com alguns colegas recentemente, voltou alguns equipamentos para o setor público. Já começou a dar problema de novo. Então, acho que esse tipo de coisa, olhar um pouco para fora e ver onde é que deu as coisas, vale para a nossa reflexão de infraestrutura social, para dar esse panorama mais assim, internacional. Agora, vale aqui, eu acho que a ideia aqui é um pouco de contextualizar, também ver a evolução disso aqui dentro do Brasil. Porque hoje, por exemplo, o PPI tem, né, Viviane, tem uma subsecretaria lá dentro que é de infraestrutura social. O BNDES agora está como superintendência de estruturação de projetos, mas ainda faz pouco tempo era uma superintendência de infraestrutura social e ativos ambientais. E hoje dividiu um pouco ali as áreas, né, mas se você também considerar que saneamento é um misto aí de econômico com social, também tem um peso grande. E a carteira de projetos, acho que não vou entrar muito nisso, porque a Viviane deve falar, mas hoje BNDES e Caixa tem uma carteira importante ali, apoiando subnacionais em projetos de infraestrutura social. E aí, o que eu acho que vale a pena, talvez a gente tenha um segundo momento, mas tem um conjunto de reformas microeconômicas que têm sido divulgadas ali, muita coisa no Ministério
da Fazenda, né, nesse papel, mas que você tem os PLs, que eu acho que depois a gente pode discutir as medidas já tomadas, mas, por exemplo, das garantias do Tesouro, que isso vai beneficiar muito o PPP, aquela norma que esclareceu o que entra e o que sai na contabilização, de como que você contabiliza da receita corrente líquida. Isso é importante porque é algo que já vinha, não tinha essa clareza e hoje passa a ter, do que entra e o que não entra, embora ainda exista um desafio ali, que é o seguinte: o setor público não sabe quanto custa a prestação do serviço público de fato. Então, como é que vai separar isso, né, na prática? E se não conseguir separar, vale o que estava antes? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente conversar um pouco aqui. E também tem debêntures de infraestrutura, tem um novo PL que está aí para estar em discussão, que vai incluir uma série de setores de infrasocial para os próprios FIPs, né, que antes não estavam, né, e as próprias debêntures incentivadas, que já foi alargado o rol de projetos que podem receber esse benefício fiscal, e o grosso é infrasocial. Então, eu acho que assim, existe um momento favorável aqui no Brasil, que segue uma evolução. Acho que o novo governo claramente deu um sinal de que isso vai ser importante. Agora tem uma série de medidas para fazer com que isso aconteça na prática, né? Sei que existe uma discussão no Ministério da Educação, Viviane talvez possa trazer mais detalhes, mas um estudo comissionado aí para comparar contratação pública tradicional e PPP, e isso para dar vazão a um grande projeto, né? Torcemos para que isso dê certo. E eu acho que saúde, né? Eu acho que vão ser os dois principais motores, embora tenha iniciativas de habitação de interesse social que eu acho que são muito importantes também, mas saúde e educação, eu acho que me marcou muito, por exemplo, as PPPs lá no Reino Unido. O pessoal fala que, eu lembro que eu morei lá, né? Então eu ia no SUS, no NHS deles lá, e eu achava o máximo, era bem melhor do que o meu convênio privado no Brasil. E eles criticavam, falavam que era ruim, que o atendimento não era bom. E então eles tiveram. Só que depois da pandemia, o NHS está patinando bem forte ali, né? Teve uma queda no nível de serviço. E aqui no Brasil a gente vive uma discussão ao contrário, que a pandemia acho que deu uma revitalizada no SUS, né? Uma revalorizada no SUS. Então eu acho que a gente vai ver também esses diferentes momentos do tempo, como é que vai reagir aqui essa aceitação popular dos serviços. E lembrando, só para concluir essa introdução, nós já estamos aqui, já adotou que não se concede serviços pedagógicos, e na maioria dos hospitais bata branca não está entrando também, né? Isso coloca, eu acho que é até uma maneira de endereçar a situação política desses temas, que são mais delicados, mas também tem que ver essa questão da contabilização. Porque se já não está. Esse é um serviço recorrente, é o mais pesado, que é folha e tal. Isso não entra na PPP. Então, nós estamos falando de colocar obra, basicamente, e manutenção. Isso talvez seja mais fácil de separar nessa contabilidade para justificar as contraprestações. Então, Isadora, eu devolvo a palavra para você, mas deixando essa introdução, essas provocações iniciais, sem prejuízo de depois a gente voltar a algum aprofundamento dos outros temas. Excelente, Carlos. Bom, acho que o Carlos tratou aqui de temas muito importantes e que a gente vai ter um sabor dessa discussão em todos os entes federativos aí, eu acho, principais, né, se a gente pensa em PIB. Então, vamos começar com a União, né? Vamos começar com o governo federal. Vivi, queria saber de você um pouquinho quais as suas reações ao que o Carlos nos provocou aqui. E aí conta um pouco também sobre como está a carteira, como está a atuação do governo federal, enfim, e a aposta do governo federal em PPPs, concessões. Bom dia, obrigada, Isa. Eu chamo ela de Isa porque a gente já tem, acho que a gente já se conhece desde bebezinho, né? Desde pequenininha. Mas obrigada pelo convite, obrigada, Ilha, pela oportunidade. E eu não posso deixar de agradecer também ao secretário Marcos e ao secretário Manuel, que não estão aqui, mas que me deram a oportunidade de vir participar desse momento. Comentei com a Isa que eu soube antes de ontem que eu viria. E aí eles me perguntaram se eu topava vir representá-los. Eu disse, vocês não sabem o presente que vocês estão me dando. Mas o papel da União tem sido bem fundamental nesse novo ciclo, nessa nova gestão.
de toda forma, não tem como a gente deixar de olhar para trás e de perceber que houve, sim, um papel muito preponderante do governo federal com relação aos projetos de concessão e PPP da infraeconômica, vou chamar de infraestrutura econômica. Mas do início dessa gestão para cá, a gente conseguiu também identificar que há um movimento muito mais forte do governo com relação à infraestrutura social. Hoje eu estou trabalhando com o secretário adjunto Manuel Renato, na pasta de infraestrutura social ligada à educação, saúde e infovia. E lá dentro da equipe, em especial da equipe do SISU, que é a equipe que o secretário Manuel Renato coordena, a gente tem iluminação pública, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos urbanos, educação, saúde, locação social, presídios e infovia. Ou seja, nós somos 20 membros que têm uma responsabilidade muito grande. Hoje o PPI tem uma carteira, dentro da carteira, mais de 300 projetos, grande parte deles contratados em execução, mas em especial na infraestrutura econômica. Na infraestrutura social, principalmente para educação e saúde. Educação, hoje a gente tem 5 projetos sendo tocados pelo BNDES, um projeto sendo estruturado com o pessoal da Caixa, que é o projeto de educação do consórcio Cianfre, e saúde, a gente está começando a trabalhar internamente dentro do Ministério da Saúde, e aí é um ponto que eu tenho que reforçar com vocês, não tem como trabalhar política social sem que o Ministério Setorial esteja à frente. Por quê? Porque dá até para fazer trabalhos como São Paulo faz, Belo Horizonte fez, como Bahia fez, porque de alguma forma, em alguma medida, a gente respeita, o governo federal respeita a soberania e a independência dos entes subnacionais. Mas, e se o Ministério da Saúde decidir não repassar, por exemplo, mais recurso do Fundo Nacional de Saúde, ou se mudar a legislação, uma norma, uma portaria, inviabilizando, por exemplo, uma garantia, um pagamento de uma contraprestação num projeto desse? Por isso que a gente tem que estar alinhado com os ministérios setoriais. E aí esse alinhamento a gente está buscando agora com o Ministério da Saúde. Com o Ministério da Educação, a gente já está bem avançado, Carlos, bem avançado. E aí me lembra de falar sobre um ponto de reflexão que você fez, uma provocação. O Ministério da Educação, hoje, através da Secretaria de Educação Básica, até porque a política que está qualificada dentro do PPI é o Pró-Infância, a Educação Infantil, a gente tem trabalhado muito com a secretária Kátia e com uma equipe dela para ajudar nesse processo de diminuir o déficit de vaga para as creches e para a educação de ensino infantil. Então, a gente está falando aí de crianças de 0 até 5 anos de idade, que de alguma forma, em alguma medida, não estão sendo atendidas pela rede de educação. E com o FNDE. Então, são 2 parceiros, né, dentro do governo federal que já estão envolvidos, tem uma equipe formada que já trabalha com a gente na estruturação dos projetos, acompanhando esse processo e discutindo o nível de planejamento que, de alguma forma, vai ter rebatimento nos subnacionais. Então, o que a gente está pensando a nível de união, porque a União, ela pensa, planeja as políticas públicas que vão ser, de alguma forma, executadas pelos entes subnacionais, e nesse contexto e nesse trabalho a gente tem feito um movimento muito grande de aproximação com os ministérios e, de certa forma, em alguma medida, repassando as demandas e fazendo com que essa orientação política chegue até todos os subnacionais. Dentro do FNDE, a gente também tem uma equipe que acompanha os projetos. O FNDE é quem, inclusive, faz toda a parte de gestão financeira para os projetos de educação, é inclusive quem faz o repasse do Fundeb, quem ajuda na estruturação do modelo econômico e financeiro desses projetos. Então, com relação à educação, a gente está endereçando bem. Agora, eles têm uma visão dentro da secretaria da Kátia, uma visão também muito alinhada com talvez a pauta e a agenda do governo federal. A gente pode trabalhar tudo, mas não pode trabalhar o pedagógico. E aí, o que a gente tem visto na hora de estruturar os projetos?
há uma dificuldade dos governos em contratar pessoal. Por quê? Porque eles precisam fazer concurso público, há uma necessidade de contratar professores, alguns dos municípios já estão no teto. Então, a gente tem que achar uma solução que seja atenda hoje à determinação e à visão do MEC, sem mudar de nenhuma forma, né, a concepção do serviço e da política, mas tentar endereçar e apoiar os governos no sentido de auxiliar como contratar e como resolver o gargalo com relação à gestão de pessoal. A visão hoje do MEC, que eu acredito que está muito alinhada, inclusive, com essa perspectiva de futuro da educação, é com relação, principalmente, a que serviços estão ligados ao pedagógico. Alimentação, ela está ligada ao pedagógico, que na visão do MEC e na nossa visão, menino que não está bem nutrido não consegue assimilar conteúdo e não consegue responder à demanda da sala de aula e muito menos à demanda da sociedade. Repografia, parte de livro didático, então tem muita coisa que a gente trata às vezes como serviço administrativo e que não é, está totalmente ligado a serviço pedagógico. E assim, de alguma forma, em alguma medida, a gente tem trabalhado, se esforçado muito para fazer com que esses projetos virem contratos. Não adianta a gente ficar falando de valor de contrato, quanto contratou, a empresa vai fazer obra, não é sobre isso que a gente está falando. PPP não é obra. Não é obra. PPP é entrega de serviço eficiente e de qualidade. Recentemente eu estive em Belo Horizonte, junto com a secretária Kátia e a equipe do FNDE, a gente foi visitar as escolas de Belo Horizonte, elas não conheciam ainda. E ela ficou surpresa com o resultado da gestão de zeladoria, como eles chamam, a parte administrativa. E é muito interessante a gente ver, não existe hoje mais diferença com relação à parte da estrutura, por quê? Porque, de alguma forma, a PPP impulsionou e foi um indutor para que o governo municipal transformasse e melhorasse o equipamento público através da SUDECAMP e entregasse estruturas idênticas, ou pelo menos muito próximas, do que foi feito pelo setor privado. E com relação a isso, é bom também que a gente deixe muito claro que ainda é o único projeto de educação que está em execução. Porque mesmo os que foram contratados pelo município de São Paulo, os que já estão mais avançados, estão em fase de obras, não é isso, secretário? E que são os CELs, e em execução e operação a gente tem as 51 escolas de BH. E a gente foi lá conhecer a experiência deles, entender um pouco sobre a dinâmica da atuação e da estratégia de gestão administrativa alinhada à gestão pedagógica. E o que a gente viu, para nossa surpresa, foi um processo em nível de maturidade ainda em construção. Ainda em construção. Então, o que o Carlos falou, que está acontecendo no Reino Unido, para nós, eu antigamente falava muito que a gente ainda não tinha um nível de maturidade, ainda era muito cedo, a gente tem pouco tempo de PPP, mas você sabe que até que é bom? Porque a gente agora está podendo olhar a experiência de países que já começaram na década de 90 a implementar seus projetos, a executar projetos de PPP e hoje já estão na fase, como a fase do Reino Unido. E a gente vai poder usar isso como lição. E como lição e aprendizado para nós, o que fazer e o que não fazer. Na época que eu conduzi o programa de PPP do Estado do Piauí, que a gente começou a trabalhar o processo da subconcessão do saneamento de Teresina, a discussão do sindicato e um ponto que eles usavam na defesa dos seus direitos, supostos direitos, era que a França estava num processo de reestatização. E aí o Fernando Marcato, né, que é o marido da Isadora, diga-se de passagem, ele era o contratado da FIP, através da Gol, para ajudar no processo de estruturação desse projeto. E aí, num determinado momento, ele estudou na França, então ele conhece como ninguém a história das concessões na França. E aí ele defendeu, né, na Assembleia, inclusive, que não era uma reestatização. Era um processo de devolução de alguns ativos, mas que o governo estava percebendo, inclusive, que não era a melhor alternativa.
E que por quê? Porque o governo, de fato, não tem condição de fazer gestão de alguns serviços que são serviços básicos para a população. Então, assim, existe um movimento do governo federal, acho que vocês já perceberam, tem um trabalho, tem um esforço muito grande do Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro, com relação à estruturação de um projeto de garantia, como que a gente consegue, como União, como ente soberano, garantir projetos de PPP, em especial infrasocial, né, que é uma visão mais sensível, principalmente do Rogério Seron, que foi presidente por muito tempo da Companhia de Parcerias do Governo Municipal de São Paulo. Já houve um avanço com relação à forma de contabilização dos 5%. É difícil, Carlos, não é fácil. Eu já tive em governo subnacional, a gente passou por desafios, a gente teve um grande, talvez a nossa grande, o grande problema, que eu diria que é problema mesmo, foi fazer esse levantamento de custo-despesa para poder comparar de forma igual custo e despesa entre PPP e entre despesas correntes que já existiam na educação e na saúde. Não tem centro de custo, a gente tem dificuldade para fazer esse levantamento, não dá para comparar coisas que não são iguais, que são diferentes. Isso é porque a gente estava fazendo só a comparação. Imagine agora para utilizar como base de referência para contabilizar os 5%. Então, acho que tem um esforço, penso que a gente ainda tem muito que caminhar para poder chegar no nível de maturidade que é esperado pela sociedade, porque a gente não está trabalhando aqui para nós, a gente trabalha para o povo e é para eles que a gente presta serviço. Então, essa parcela da população que hoje demanda serviços de qualidade, de eficiência, é a parcela com quem a gente tem que conversar. Então, o trabalho que o PPI faz hoje com relação a essa articulação dentro do governo federal, com os ministérios setoriais. Sexta-feira tem um primeiro leilão conduzido pelo PPI de presídio, que é em Erechim, e ontem saiu uma decisão do STF sobre o que o governo federal vai fazer e precisa apresentar um plano, inclusive, para os próximos 2 anos, como vai resolver o problema dos presídios no Brasil. E cada plano tem que ser específico por presídio. Então, isso para nós é uma vitória, porque assim, defender PPP de presídio não é fácil nesse país, é difícil. E locação social, a gente está em fase de consulta pública. Já já a gente tem a audiência pública desse projeto, que é um projeto também relevante, estruturação complexa, sofisticada, mas a gente está trabalhando, a gente está procurando entregar. O secretário Marcos tem uma preocupação, ele veio de um estado, né, como a Bahia, que tem entregas que são singulares em hospital, diagnóstico por imagem, tem muito serviço, eles têm infraestrutura econômica e social, o social na parte de saúde. E acho que, assim, essa conjunção de fatores ajuda muito nessa nova etapa, né, de estruturação de projetos. E acredito que a gente vai conseguir avançar mais. Excelente. Acho que esse panorama federal ele é importante para a gente entender, inclusive uma coisa que o André vinha falando, até o Guilherme também, sobre a institucionalidade dos programas. Você vê que o PPI ele foi, enfim, nasceu num governo Temer, ele se consolidou num governo posterior, né, do Bolsonaro, e hoje, no governo Lula, ele persiste. Né? Então, eu me lembro quando a gente foi para Londres, sei lá, faz muitos anos, eu não quero nem lembrar, que a gente perguntou para o então head, né, da unidade de PPP lá, federal, o Javier, né, o que é que justificava e que, enfim, qual que era o segredo para que os projetos federais continuassem, para que os projetos federais não tivessem solavancos governamentais. E ele me respondeu: cultura. Eu falei: meu filho, cultura era a resposta que eu não queria que você me desse. Eu queria que tivesse um segredo. Não é cultura. E eu acho que a gente está cada vez mais, então, sustentando a cultura de que parcerias vale a pena investir, né? De que parcerias é algo positivo para o Brasil. Então, governos de orientações completamente distintas mantêm a célula principal de levar adiante, enfim, projetos de PPPs. E isso acontece em São Paulo também.
É verdade que a gente teve um governo por 24 anos, enfim, um mesmo governo, mas com representantes distintos, e isso também traz solavancos, né, André? E agora, pela primeira vez, a gente tem um, entre aspas, novo governo, né, do então ministro Tarcísio, hoje governador, e ele não só manteve a unidade de PPPs, né, e a secretaria, como ele deu um status ainda maior para isso, né? Conta um pouquinho para a gente e traz aqui também os seus insights sobre as provocações do Carlos, por favor, querido. Primeiro, obrigado, Isadora, obrigado, Carlos, obrigado, Viviane, obrigado, Guilherme. É sempre um desafio falar depois de um discurso tão bem estruturado e eloquente como o dos meus dois colegas de painel e da Isa, nossa moderadora. Mas, bom, em São Paulo, na verdade, e aí eu agradeço, né, também o secretário Rafael por ter dado a oportunidade, né, o secretário executivo e o secretário de Estado é o Rafael Benini, mas o que nós fizemos e o que foi orientador do governador Tarcísio, né? Basicamente, aproveite, uma visão pragmática, então aproveite-se o que deve ser aproveitado para o resultado que a gente está buscando, e aí tem o programa de governo, não é nenhum segredo, né? Foi disputado nas urnas, foi vitorioso, então vamos robustecer o setor de parcerias, vamos trazer financiamento privado, sem prescindir do financiamento público, sempre é importante dizer isso, mas com instrumentos que a lei já estrutura, em São Paulo estão sendo aplicados há bastante tempo, desde 95 a gente tem o programa de concessão aqui, então robusteça e reorganize, né, que eu acho que era isso, faltava um pouco de alguma forma, né, e uma nova organização, um choque ali de gestão mesmo desses projetos. E, de novo, a institucionalidade é muito importante. Por quê? Quando a gente entrou, havia uma subsecretaria dentro da Secretaria de Governo, ela já passou por vários lugares, mas era uma unidade, basicamente, que fazia novos projetos aqui em São Paulo. E essa subsecretaria criou um estoque de projetos muito importante, né? Então, por isso que a cultura é tão importante, por isso que trazer esse institucional é tão relevante. Então, não é que nós chegamos aqui e não tinha nada. Tinha um belo estoque de projetos, né? E aí o redesenho institucional foi o seguinte, a subsecretaria foi extinta, né? O que se criou foi uma Secretaria de Estado mesmo, né? Que passou a coordenar, centralizar o programa de concessões e PPPs e também atuar como poder concedente nos casos em que houver delegação, né? Isso traz algumas vantagens, né? Acho que a mais evidente é de quem estrutura, é quem está acompanhando a gestão. Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes nossos amigos da modelagem são muito criativos e esquecem um pouco de quem está lá na ponta, fiscalizando e fazendo o serviço. E as agências estão com vocês também, Eles né, são André? conosco. Quando eu digo poder concedente, se a agência está vinculada. Então, a Arcesp e a Artesp estão ligados na secretaria, né? Então, esse desenho, acho que por si só, já indica, né, a importância do programa de concessões e PPPs para o Estado de São Paulo. E aí, uma outra coisa que nós fizemos, e que eu aproveito para fazer o link com a questão, né, das mudanças que a União fez, que a STN fez, todo o apoio que o PPI tem dado aos subnacionais, é o seguinte, os projetos são o mais importante, né? Que a gente tem que ter um bom estoque de projetos e que os projetos estejam prontos para quando vier esse tipo de oportunidade, né? Quando tiver uma garantia da União, quando você puder fazer o financiamento de um aporte, quando você puder ter uma fiança garantida pela União para contraprestação, quando você entende a contabilidade pública e pode contabilizar fora da receita corrente líquida as contraprestações e os aportes, você precisa ter bons projetos. Em São Paulo, nós víamos ali como experiência de estruturar projetos com algumas instituições, né? Primeiro a IFC, uma experiência junto com a Artesp, eu estou falando de 10 anos para cá, né? A Artesp, 2015, um contrato bem grande para novos lotes, que deram origem até ao lote PIP, que ficou famoso, etc. Isa conhece muito bem. E a Artesp contratou, depois a subsecretaria da época contratou outros projetos, contou com a FIP como assessor em muitos deles, mas uma coisa que São Paulo não pensou lá atrás e que nós estamos pensando agora é ter uma estruturadora de projetos em casa, né? Daí vem o fato da gente ter pegado a CPP, que prestava garantias nesses contratos, estava na fazenda, né? E sem grande dificuldade, porque isso está no mandato legal dela, ela pode estruturar projetos. Trouxemos para a nossa secretaria, aumentamos o quadro da CPP, hoje a gente tem uma equipe lá, nossa startup, né, tem uma equipe muito boa lá sendo formada, sob liderança do presidente Edgar, dos diretores Raquel e Augusto, e que estão entregando muita coisa in-house, entendeu? E fazendo gestão de consultor e coisa que a secretaria os contrata para fazer, né? Então, acho que é uma coisa muito importante, uma inspiração que vem muito da SPP, né?
Então, eu acho que esse tipo de aprendizado institucional é para ser observado e é para ser importado quando o caso, né? E acho que a SPP nos inspirou bastante nesse modelo. No governo federal, a gente tem o BNDES já há tempos, né, fazendo esse papel. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, também estive na EPL, né, o atual InfraSA, que fazia esse papel lá. Então, a estruturadora é muito importante, né? E que André, por favor. Não, era basicamente isso. Então, assim, ter um bom estoque de projetos, ter estruturadores robustos para que os projetos possam aproveitar essa janela de oportunidade que nós temos, né? E entender uma coisa que eu acho que é fundamental e que a discussão se perde, a discussão de ontem, de greve, de privatização de metrô. Não se privatiza o metrô, eu não quero disputar o que significa privatização, o que significa concessão. Eu quero disputar que PPP é um instrumento, PPP não é fim, entendeu? Essa disputa é fundamental para o nosso setor, acho que a gente erra na comunicação, entendeu? PPP é meio, não é fim. O que você tem que fazer? Estuda. Qual que a Viviane mencionou, né? PPP não é contrato de obra. De fato não é, mas pode ter obra, não tem problema. Desde que você faça a conta e que isso se mostre vantajoso para o Estado. Há técnicas para isso, o Carlos ensina lá no MBA. Né? Tem como fazer, você faz ACB, você faz value for money e você descobre. Entendeu? Esse debate tem que ser desapaixonado. Nós temos que entender que PPP é meio, não é fim, e que no fim, no fundo, e aí eu imagino que todo mundo bem intencionado que está no governo quer entregar o serviço para a população, é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente vem fazendo e que a gente quer continuar fazendo. André, você tinha mencionado que a relação desse governo com o governo federal, ela inclusive viabilizou um fortalecimento de projetos importantes naquilo que você classificou como social. Eu achei muito interessante. Se você puder falar um pouco do trem Intercidades e da sua visão sobre como a mobilidade, assim como o Carlos falou, precisa ser social, precisa ser assim enxergada, e como isso está dentro do PAC, né? Eu acho que é bem bacana entender isso. Assim, mobilidade, né? E eu retomo o exemplo de ontem porque ele é muito saliente, o que aconteceu ontem, né? Greve, A greve. do metrô e da É bom CPTM. localizar, né? A É bom greve. localizar porque isso vai ser assistido depois, né? Dos Ontem teve metroviários. greve dos metroviários aqui em São Paulo, não é segredo para ninguém, mas quem vê a posteriori, ontem 4 milhões de pessoas que usam todo dia o sistema de transportes não puderam ser transportadas como elas costumeiramente são, todo dia. Isso gerou um caos na cidade. E por que eu digo que é social, e aí entrando no que a provocação da Isa? Porque diversas pessoas tinham consulta médica, não puderam ir. E não é uma, não é duas. São centenas de milhares. Operações, algumas mil operações deixaram de ser feitas ontem. Então, se isso não é social, não sei o que é. Né? Então, assim, não pode se perder a perspectiva de que mobilidade é uma infraestrutura com viés social. Né? E aí, entrando na questão da cooperação interfederativa, foi fundamental nesse caso. Eu digo por quê, né? O Trem Intercidades, na linha que eu já vinha falando de ter um bom estoque de projetos, é um projeto conceitualmente existe desde 2010, foi estruturado pelo BID a partir de 2018, e quando chegamos no governo, você tinha um projeto bem estruturado, mas que não tinha tido tração para dar aquele impulso final. O que nós fizemos foi revisar CAPEX, reorçar os serviços principais, ajeitar o regulatório, que merecia algumas mudanças, e o leilão está marcado para 29 de fevereiro do ano que vem. Né? E é o primeiro projeto que o governo do estado, eu acho que qualquer governo, talvez vocês saibam uma informação diferente, mas a informação que eu tenho, de que o estado entra financiado. Né? Então a gente está entrando com o aporte financiado em mais de 70%. Então a participação financeira do estado de São Paulo é 8,5 bi, 6,4 já tem financiamento aprovado no BNDES, com uma cooperação que foi viabilizada, que foi facilitada, que foi profundamente apoiada com a inclusão do TIC no PAC via PPI. Então, essa cooperação foi fundamental para que a gente deixasse esse projeto prosseguir e para que hoje a gente estivesse conversando aí com 3, 4 grupos que vão participar do leilão, a gente espera que participem no leilão e que façam aí um projeto que é disruptivo. Né? Então, a gente tem um transporte ferroviário de média velocidade e longa distância, né? 100 quilômetros. É o que não existe no Brasil hoje. Né? Tirando 2 casos de concessões verticais ali que a Vale atende seus próprios funcionários, isso não tem precedente. Então, a gente entende que essa cooperação viabilizou esse projeto. Se não fosse ela, talvez a gente tivesse muita dificuldade, talvez isso não acontecesse. Então, o apoio que a União tem dado, e aí eu digo por São Paulo, né, que é um estado que já tem essa tecnologia de contratação, de programa de PPP estabelecida faz um tempo,
ainda assim se aproveita desse tipo de iniciativa e por isso que é tão salutar. Sensacional. E, Guilherme, acho que aqui o André te deu a deixa, né? A verdadeira fábrica de projetos do Brasil é a SP Parcerias. Eu estou dizendo do Brasil porque, inclusive, o doutor Gabriel depois vai poder falar, enfim, estão prestando serviço Brasil afora. O que antes era uma empresa para estruturar projetos municipais da Prefeitura de São Paulo, passou a ser tão reconhecida, né, e tão, enfim, relevante no cenário das PPPs nacionais, que agora empresta, enfim, sua expertise, né, e todo esse brilho Brasil afora. Conta um pouquinho disso e se você também puder fazer aí algumas anotações sobre as provocações do Carlos, eu te agradeço, ainda mais porque a gente tem um episódio com o Rogério Seron, ainda quando ele estava na posição que hoje é sua, e outro depois, anos mais para frente, agora como secretário do Tesouro Nacional, e ele fala bastante da ênfase, né, no relacionamento com os municípios e também nas PPPs sociais, e eu sei que vocês, inclusive, são próximos, já trabalharam juntos, né, você, assim como ele foi secretário de Finanças, falam a mesma língua, né, Guilherme? Me conta um pouquinho. Muito obrigado, Isadora, pelo convite. Eu também agradeço ao Vinícius da Íria, cumprimentar meus colegas aqui, Carlos, o André, a Viviane, os presentes aqui, os que estão nos vendo por vídeo. Muito prazer, muita alegria estar aqui. Bom, se o André teve dificuldade de falar depois dos dois, imagina eu agora, depois dos três, né? Mas, enfim, então eu vou falar um pouquinho da SP Parcerias, porque isso tem um pouco a ver com, Isadora, com aquilo que a gente estava conversando, que você citou, que é um pouco a governança e a institucionalização desse programa, né? Quão importante isso é. A SPP é uma empresa que começou no governo Kassab. Ela veio no governo Kassab, depois no governo Haddad ganhou um pouquinho de tração, eu até fui diretor jurídico da empresa nessa época, e era uma empresa bem pequena ainda, mas ela já deixou várias sementes, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, a concessão do parque, foi uma das primeiras concessões de parque urbano, o AMB, né, o projeto de concessão do AMB, tinha começado na época do governo Haddad e depois o Dória quis vender, não conseguia, a prefeitura não conseguiu vender, e depois retomaram do projeto original, claro, com várias alterações, aprimoramentos, mas enfim. Então era uma empresa pequena, mas que, como eu disse, já vinha tateando, enfim, rabiscando algumas coisas que hoje estão aí. Mas mais importante que isso é que a empresa não está sozinha, né? A empresa ela faz parte de um sistema de governança de desestatização que é formado pela Secretaria de Governo, com uma Secretaria Executiva de Desestatização, um Conselho Municipal de Desestatização, que é vamos dizer assim, o órgão máximo desse programa, e obviamente isso com a SP Parcerias, que é a estruturadora de projetos, e a SP Regula, que é a agência de regulação, que está se estruturando, está começando a absorver as concessões. Tudo isso, esse sistema, essa governança funcionando para atender um plano municipal de desestatização, que foi aprovado, inclusive, na Câmara Municipal, enfim, que agora nós vamos começar a rever. Então, isso acho que é um pouco uma das questões importantes da gente estar conseguindo ter uma carteira, não só ter uma carteira muito variada e grande, mas também de conseguir realmente assinar os contratos, né? Que é um grande desafio. Fazer projeto é mais fácil do que licitá-los e muito mais fácil do que geri-los depois, que é um desafio que a gente fala muito pouco, que é o pós-contrato, né? É um grande desafio, porque a gente está mexendo na cultura. O poder público está acostumado a contratar serviço via lei de licitações, né? Inclusive fiscalizar os meios
e não os fins, não os resultados. Então a gente muda totalmente a lógica e nem o poder público está preparado para isso, mas é uma questão de tempo, de amadurecimento, como também, às vezes, a própria concessionária não está. Eles também estão acostumados à execução original, enfim, mais tradicional. Mas, enfim, nós lá, eu queria falar assim rapidamente, por que nós estamos apostando em infraestrutura social? Nós estamos com vários projetos lá, 3 de educação, são 2 para construção e gestão de céus, um já está em obras, o outro estamos aguardando a deliberação do Tribunal de Contas. Temos um que é um brownfield de escolas, são 90 escolas na região de São Mateus, que é um bairro bastante vulnerável aqui da cidade, grande, que também está aguardando deliberação do Tribunal de Contas. Estamos apostando bastante em habitação, infraestrutura habitacional. Temos 2 projetos, vou falar rapidamente deles. Estávamos bem avançados, caminhando bem para uma PPP também de bata cinza de 10 hospitais, mas aí o governo decidiu primeiro reformá-los com apoio do BID, então primeiro vamos reformar os hospitais, depois vamos fazer a PPP. E falar um pouquinho também, enfim, do que a gente espera, qual é a nossa expectativa com relação a essas questões que foram implementadas recentemente. O Seron saiu lá da empresa e lá na Secretaria do Tesouro, enfim, liderou importantes alterações e a gente tem muita expectativa com isso. Lá no Tesouro, a questão das garantias, acho que é um passo muito importante, que é um grande problema, é um gargalo de todos. A Prefeitura de São Paulo tem uma situação financeira muito sólida, muito tranquila, mas mesmo assim temos problemas. Imagino outros entes que não estejam tão capitalizados, né, como está a Prefeitura. Então isso eu acho que é uma questão importante. A gente tem muito para andar. O Seron até deu uma entrevista dizendo que vai tentar fazer esforços para que esse deferimento das garantias seja rápido, seja ágil, senão não vai funcionar. Mas mesmo assim é uma série de limitações, mas enfim, a gente acha que isso é um bom caminho, pelo menos para a gente começar a pensar um pouco diferente. A gente tem que sair da caixa. A gente tem um modelo hoje que é diferente, né? A questão da contabilização é interessante. A Prefeitura de São Paulo não tem nenhum aperto com relação aos indicadores, aos 5%, mas eu não sei te dizer, mas a gente não chega nem a 3% hoje. É bem pouco. Mas, de qualquer forma, é um acerto isso, porque, de fato, não tem muito sentido você ficar considerando esse limite com despesas que você já tinha antes, mas concordo com a Viviane e com o Carlos, que é um desafio enorme. A Prefeitura de São Paulo é muito bem estruturada do ponto de vista da contabilidade fiscal, mas, mesmo assim, é muito difícil. Então, assim, esse é um investimento que os entes públicos terão que fazer para poder se apropriar dessa nova contabilização. As debêntures também, acho que tem um potencial grande, ainda não temos um efeito, pelo menos em São Paulo, disso, mas teremos certamente. Mas, enfim, eu acho que, assim, do ponto de vista do porquê, eu acho que é importante a gente dizer por que nós estamos apostando nisso. Porque é muito mais do que o value for money, é muito mais do que a vantagem que a gente tem, vantajosidade econômico-financeira. A gente entende que ao fazer isso, nós estamos dando mais agilidade, nós estamos dando mais eficiência, mas especialmente nós estamos deixando com que os profissionais, por exemplo, da educação ou da saúde, agora da educação, que é o que a gente tem mais, possam se dedicar à finalidade, ao objeto do trabalho deles, que é educar nossas crianças, né? E não ficar cuidando do contrato, ficar fazendo, às vezes, vaquinha para consertar a descarga que estragou, pegar o dinheiro da APM para poder arrumar a fechadura da porta. Para vocês terem uma ideia, só para dar um exemplo, no caso da saúde, bata cinza, 10 hospitais, a gente estava começando a fazer a modelagem, suspendemos agora para
esperar a reforma, são 400 contratos para 10 hospitais, 400 contratos que o gabinete da secretaria tem que administrar para cuidar da vigilância, da limpeza, disso, daquilo. Isso é tempo que esses profissionais que não estão preparados para isso, não são formados para isso, não deveriam estar fazendo isso, gastam para cuidar das coisas do dia a dia que acontecem, né? Então, a gente acha que isso tem um valor muito maior do que simplesmente o value for money, o valor que a gente vai supostamente economizar com maior eficiência, enfim. Então, nós apostamos muito nisso. Temos, claro que é um aprendizado, né? Essas coisas não ficam azeitadas de uma hora para outra, mas a gente está disposto a aprender, como a gente aprendeu com o Parque do Ibirapuera, estamos aprendendo ainda, estamos aprendendo com o Pacaembu e assim por diante. Nós estivemos agora numa missão que o BID organizou no Uruguai e fomos visitar lá 2 projetos. Primeiro, a PPP de educação, que é muito parecida com a de Belo Horizonte, também em 3 fases, eles construíram as escolas e agora estão administrando, gerenciando a infraestrutura. E um outro projeto muito interessante que é a parte de tecnologia da educação, que não é bem uma PPP, é uma empresa pública, mas num modelo muito interessante, que, enfim, muda totalmente a forma como as secretarias de educação aqui, que a gente tradicionalmente está acostumado a ver, a gestão dos equipamentos, da conectividade, do treinamento e capacitação dos professores, a adequação dos aplicativos, enfim, dos softwares, dos programas, das plataformas educacionais com o currículo, com o treinamento, com os equipamentos, uma coisa muito interessante, é algo que a gente vai agora se debruçar aqui para a nossa secretaria. Nós estamos muito felizes porque esse modelo é um modelo que a gente conseguiu, nós estamos conseguindo ajudar outros entes federativos, nós estamos com um contrato com o governo do Rio Grande do Sul para 90 e tantas escolas, com a prefeitura de Porto Alegre para 99 escolas, os 2 têm construção, um pouco de construção. Temos sido consultados por outros entes também para fazer isso, porque a gente acha que isso vai ser uma tendência agora de desonerar as equipes de educação dessas tarefas cotidianas de cuidar da infraestrutura da escola, que era sempre feita, além de tomar tempo, de uma forma ineficaz, absolutamente inadequada. Então, veja as escolas aí sempre numa situação ruim. Então, esse é um cenário que a gente quer mudar daqui para frente. Só para terminar, esses projetos de brownfield, a gente tem um desafio enorme, porque por São Paulo, a gente não tem a demanda de construção de escolas. A gente está fazendo os CELs são equipamentos especiais, né? Então, eles se encaixam dentro da política educacional da cidade de uma forma muito importante, em regiões vulneráveis, mas são os grandes equipamentos, enfim, mas escolas, a gente não tem a demanda para construir escola. Então, o que a gente precisa é requalificar as que a gente já tem, por isso que a gente tem esse projeto de São Mateus. E, enfim, o grande desafio é como é que eu avalio a situação física de cada um, para saber quanto que eu vou gastar com a requalificação, preciso dizer para o parceiro qual é a estimativa. E nós tivemos uma iniciativa que foi de muito sucesso, que foi fazer um PMI. Nós fizemos um PMI que funcionou muito bem e, enfim, a credenciada vistoriou todos os imóveis e a gente teve um levantamento muito cuidadoso, detalhado de cada uma delas e pudemos fazer uma estimativa que a gente já imagina que seja uma estimativa razoavelmente confiável para a gente poder avançar. Então, acho que esse é um ponto interessante de um desafio que todo mundo tem, que, enfim, quem quer fazer um projeto desse brownfield com escolas ou equipamentos já existentes vai passar por isso. A experiência da SP Parceiros de fazer o PMI foi muito eficaz, então estamos apostando bastante nisso. É isso. Até nisso vocês são bem sucedidos, né? Porque a gente discute tanto PMI, né? E como às vezes eles morrem,
E, enfim, Guilherme trazendo aqui para a gente uma perspectiva interessante. Eu acho legal que a gente esteja fazendo esse formato de estúdio, né? Enfim, justamente porque várias vezes eu saio de eventos e eu quero pegar uma referência daquilo que o painelista falou e eu não encontro. Então, a ideia de ficar isso para a posteridade em podcast é justamente isso, que a gente depois possa correr atrás e, inclusive, citar. Só uma última rodada para a gente finalizar, e Carlos, por favor, você aqui me complementa. Mas esteve presente em todas as falas o tema da conectividade. E como a conectividade, e aí, do ponto de vista da inovação tecnológica mesmo, é uma realidade que a gente não pode ignorar e cada vez mais presente em especial, nos projetos sociais. Né? A doutora Vivi falou que inclusive, tem uma secretaria dentro do PPI dedicada a serviços sociais e conectividade, né? Enfim, Guilherme acabou de trazer para a gente experiências interessantes e como ele está nessa fronteira agora de se debruçar sobre a questão da inovação tecnológica. Carlos, André falaram sobre isso também, né? Tanto no Trem Intercidades, você na experiência internacional. Vamos fazer uma rodada breve, infelizmente, porque eu acho que esse é um tema que realmente é muito impactante para os setores sociais, é impactante para tudo, né? E é uma realidade que, enfim, se apresenta. Não tem hoje como a gente não ensinar conectividade nas escolas, não tem hoje como a gente pensar num hospital sem inovação tecnológica. Como que a gente trata disso nos contratos? Como que a gente precifica isso? Como que a gente revê isso nos contratos? Como que o privado traz isso para a gente? É receita acessória, não é? Eu sei que é pouco tempo para a gente tratar de muita coisa, mas, enfim, provocações. Gente, fiquem à vontade, assim, para ir pulando e conversando como se fosse uma mesa redonda, tá? Não vou agora guiar essa rodada, não. Bom, eu tenho duas experiências, na verdade, uma experiência exitosa, que está em operação. Eu diria que no Brasil hoje é o único projeto, assim como o de BH com as escolas, é o único projeto, já tem 4, vai fazer 5 anos, que é o Piauí Conectado, que é um projeto de conectividade, que está sendo usado, inclusive, como referência para que a gente possa ajudar dentro do governo federal a implementar o programa de educação conectada do governo federal. Recentemente eu tive com o pessoal da SAM, que é uma secretaria da Presidência da República, que tem como principal trabalho acompanhar e monitorar o PAC. E dentro do PAC tem uma reserva de recurso para conectar as escolas. E dentro dessa perspectiva de conectar as escolas, a gente tem o FUST e o GAP, que são recursos do Ministério da Educação e da Anatel. E eles têm o interesse em trabalhar a conectividade, principalmente das escolas que estão em áreas mais remotas, mas a gente tem também a perspectiva de tentar ajudar e apoiar, né, o governo federal numa solução, encontrar uma solução alternativa, que não vai ser a única, não é exclusiva, mas um projeto que a gente consiga colocar como um projeto de referência, como efetivamente um contrato de parceria com o setor privado para a implementação da Infovia. Quando a gente fala de Infovia, a gente não está falando só de conectividade para a escola, a gente está falando de Infovia social para a escola, para a saúde, para presídios, enfim. Essa Infovia social, ela está muito ligada ao trabalho, à reforma das escolas, a criar uma infraestrutura adequada para receber toda a parte de estrutura de conectividade, porque não é só a internet. Não é só a internet. Como é que eu ponho o Wi-Fi dentro dessa escola? Como é que a gente capacita professores? Tem alguns dados que a gente está usando como referência para estruturar esse projeto. Na próxima semana, a gente vai fazer uma apresentação do Piauí Conectado para o BNDES, e a tendência é que a gente consiga avançar, né? Não é aos poucos, porque não dá tempo ser aos poucos, tem que ser celery, tem que ser rápido para poder entregar. Nós temos um compromisso como governo federal, como União, de conectar as escolas. Estamos falando aí de mais de 300 mil escolas. E essa conectividade, um pouco do que a gente está falando dentro do governo federal vem dessa experiência do Piauí. E a experiência do Piauí mostra como a internet, ela de fato muda a vida das pessoas.
A Piauí Conectado, a SPE, ela entregou um projeto social numa comunidade quilombola, o Mimbó. E no Mimbó, a gente hoje trabalha o Mimbó Conectado. São 400 famílias que moram numa comunidade que estavam completamente fora de uma sociedade que é hoje uma sociedade digital. E eles viviam praticamente dentro de uma caverna. Lá atrás, eles viveram dentro de uma caverna para se proteger. E até pouco tempo atrás, até um dia desse, eles continuavam morando dentro de uma caverna, só que organizados. E aí a Piauí Conectado foi lá, conectou toda a cidade, levou rede de fibra. Hoje todas as crianças, são 2 escolas pequenas, mas todas as crianças têm um tablet, têm internet em casa, tem Wi-Fi, 3 pontos de internet de Wi-Fi garantido na comunidade. Então a gente conseguiu chegar em lugares que não estavam previstos dentro do nosso contrato, porque o contrato da Piauí Conectado, o foco principal era levar conectividade para os órgãos do governo e garantir o Wi-Fi gratuito nas praças, em equipamentos públicos. Então, é de lá que vem a fonte, e isso tem sido, inclusive, nosso ponto de defesa dentro do PPI, e mais do que isso, tem sido o modelo que vem sendo avaliado como um modelo de referência no país, para ser a base da estruturação da educação conectada, não como a única alternativa e nem exclusiva, mas como um ponto de partida para a gente usar como PPP. Isso é muito legal, né? Eu acho que a doutora Viviane já pegou aqui na veia o que é a infraestrutura de conexão mesmo, né? Enfim, ela realmente tem aí iniciativas emblemáticas. Aliás, tem 2 episódios em que ela trata sobre isso no Infracast. Um antes da pandemia e um durante a pandemia, mostrando como a conectividade, inclusive, foi importantíssima. E para além disso, né, dessa infraestrutura de backbone, dessa infraestrutura, né, robusta mesmo, de fibra, e de você trazer a conectividade, né, enfim, com todo o equipamento necessário para isso, tem também uma coisa um pouco mais leve, digamos assim, né, que eu acho que é um pouco também da discussão que a gente tem que ter nos contratos de como a gente integra a tecnologia e como a gente percebe que a infraestrutura vai cada vez ter que ficar mais flexível, e as nossas projeções possivelmente também, para que a gente reconheça que talvez uma tecnologia que existe hoje não vai existir daqui a 5 anos, né? Quer falar? Sim, trazendo um pouco para a infraestrutura social, né, mais estritamente, né? Acho que tem um bom exemplo em São Paulo. A gente tem 2 lotes de hospitais, né, de complexos hospitalares aqui em São Paulo, né? Um lote de Sorocaba, que foi entregue em 2018, e um lote que contemplou São José, né, o Hospital em São José, e o Hospital da Mulher no centro de São Paulo, que é um sucesso. E vale a pena conhecer, é impressionante. Inclusive os usuários, né, os pacientes que vão lá, eles querem sair, eles perguntam onde que eles pagam a conta, porque eles acham que não é gratuito. Então, esse é o nível do serviço que está sendo prestado lá, o que vai ao encontro, né, do que o Guilherme mencionou, né? Então, você deixa, né, ali a gente está falando de bata cinza, você deixa o médico trabalhar com o serviço em si, e toda a parte que está no entorno para viabilizar o atendimento fica com o setor privado. E como você cobra o setor privado, aí entrando na provocação da Isa, né? Você cobra com parâmetro, né? Então, assim como na gestão contratual das PPPs, embora a PPP ela existe para atingir ela é um instrumento para atingir um fim, né? Mas você não fiscaliza os meios, porque o que você quer do setor privado é justamente a criatividade, você quer justamente a solução. Então, se eu tivesse que resumir, assim, um bom projeto, ele parte de um bom projeto de referência, né? Então, a solução técnica, para você precificar, você precisa criar uma, né, que vai ser uma referência. Mas o mais importante é você tratar um bom regulatório, com os bons indicadores, para que a entrega do serviço seja feita com os meios ideais, né, os meios mais eficientes, que serão elegidos pelo particular. No caso de São Paulo, e aí trazendo, por exemplo, concreto, a farmácia, havia o parâmetro de entrega de medicamentos, né, a velocidade de entrega de medicamentos, e o privado, então, fez uma solução, importou uma tecnologia, fez todo um estudo, e então trouxe uma farmácia robotizada, né? Que a gente mal vê nos hospitais públicos aqui em São Paulo, a gente mal vê em hospitais privados em São Paulo, mas que lá, então, o medicamento ele chega automaticamente quando a pessoa que está no balcão ali solicita. Ele avalia as datas.
Os parâmetros contratuais indicaram que essa era a melhor solução para eles, e por isso foi feito. Isso é um ótimo exemplo. Eu tenho um outro exemplo, mas aí já não é tão de infraestrutura social, mas que também vai dar uma boa ilustração disso, é no caso da rodovia Dutra, né? Rodovia Dutra, você tinha uma solução de free flow na região metropolitana. E todo o projeto referencial foi feito para a região metropolitana. O que aconteceu? O Grupo CCR, quando entrou lá e criou a CCR Rio-São Paulo, que é o sucedâneo da Dutra, da nova Dutra, eles implantaram o Free Flow na 101, porque na 101 havia mais restrição para construir praça de pedágio. 101 é Rio-São Paulo, né? É de Ubatuba para cima. Havia muita restrição para construir praça de pedágio, então eles falaram, bom, tem a obrigação de implantar essa tecnologia e fazer um sandbox aqui regulatório para testar. Vou fazer na Dutra. Todo o projeto referencial estado pela Logit, junto com a IFC, estava na região metropolitana de São Paulo. Eles falaram, não, vamos fazer na 101 e está dando certo. Então, é justamente isso que é legal de ver, entendeu? Porque o contrato dava essa abertura. Se a gente tivesse cravado ali que não, tinha que ser a região metropolitana de São Paulo, talvez não tivesse acontecido ainda. Talvez a gente tivesse praça de pedágio no Rio São Paulo, que a priori não parecia ser um grande problema, e era, né? Então, quem está na ponta tem que ter essa flexibilidade. E, por fim, aí, falando também de escolas, né? Tem um dado interessante que, quando o Guilherme falava, me surgiu, né? A gente também tem um programa de PPPs de escolas. Ele ainda não tem nenhum contrato celebrado, mas tem a previsão com o BNDES, tem um mandato com o BNDES para a construção de 60 escolas, né? Uma PPP para a construção de até 60 escolas. Está bem avançado esse projeto, acho que é da época que a Isa, inclusive, estava no governo de São Paulo. Aí, então, esse projeto deve ir para audiência pública esse ano, mas o que a gente constatou logo que no início do governo é algo que também foi constatado por várias prefeituras, né, e outros governos, é de que a gente não tem necessidade de novas infraestruturas, mas sim de readequação de infraestruturas existentes. Então, aqui em São Paulo, a gente celebrou um contrato com o BID, né, via CPP, para fazer estudo de viabilidade para operação de manutenção via PPP de um primeiro lote de 140 escolas, mas com a possibilidade de escalar para toda a rede, né? Porque o que se faz? Você estuda a infraestrutura, faz um projeto tipo, e esse projeto tipo pode ser implementado por um particular, gerando eficiência, tirando o professor da necessidade de tarefas administrativas. O dado que tinha me surgido é que o professor hoje gasta 40% do tempo aqui em São Paulo com atividades administrativas, sendo que o benchmark é menos que 15%. Alguma coisa vai ter, mas aí você vê justamente como isso é importante. Isso pode ser considerado no estudo. Para defender o modelo, numa análise, por exemplo, de custo-benefício, você pode precificar isso e fazer um VPL social. Então, assim, a gente tem meios, a gente tem como avaliar isso qualitativamente, quantitativamente, e trazer essa tecnologia de estruturação e de contrato para entregar o serviço, para melhorar a vida, inclusive do professor, que, dependendo do caso, pode ser até um foco de resistência, mas ele vendo o resultado, eu acredito que ele não será mais. É verdade. Eu vou aproveitar o seu background só para poder agregar uma coisa ao que foi falado, né? Todo mundo aqui falou de flexibilidade quando o tema é inovação e de a gente ter contratos mais abertos e, na minha visão, mais resilientes. Você é procurador de carreira e foi procurador-geral do município de São Paulo. Hoje é professor e também professor no tema de lidar com stakeholders que são complexos nesse processo. Câmara, por exemplo, e Tribunal de Contas. Tribunal de Contas e Câmara, a própria Procuradoria, então todos os controles internos e externos. Como é que essa flexibilidade é enxergada? Só um último ingrediente, eu sei que você já está com uma tarefa fácil de ser, né, a última a falar, então só aqui para pensar, querido. Olha, primeiro a gente tem que enxergar que isso como uma coisa faz parte das instituições democráticas, né? Então, às vezes a gente não gosta, a gente discorda, mas faz parte do mecanismo da nossa democracia. Então, assim, nós temos uma relação de amor e ódio, né, com Câmara e Tribunal de Contas, mas é uma relação institucional saudável, de tapas e beijos, muitas discordâncias, né, mas
a gente tenta construir um ambiente de diálogo que seja tecnicamente adequado e que seja politicamente viável, né? Porque a política, ela permeia tudo isso. Esses projetos todos que nós estamos falando aqui são projetos polêmicos, controversos, que trazem impactos grandes para a comunidade, para as corporações. Então, assim, a gente não pode fechar o olho e achar que nós vamos fazer um projetinho lá em casa e que vai dar tudo certo. Então, eles são atores importantes, a gente faz um esforço, e eles também, de um diálogo produtivo. Muitas vezes demora mais tempo do que a gente gostaria, mas entendo que faz parte. Enfim, o legislativo, enfim, o parlamento, no nosso caso a Câmara Municipal, também tem o seu papel. Obviamente também não é uma relação fácil, até porque lá a política é muito mais exacerbada, né? Enfim, tem uma vida político-partidária que faz parte ali da atuação deles, mas também, no nosso caso em São Paulo, tem sido conduzido com alguma eficiência, com algum sucesso, enfim, claro, nem sempre sai do jeito que o executivo quer, mas essa é a democracia, né? Isso faz parte. Nossas concessões são sempre muito complicadas, né? Eu era procurador-geral quando tivemos a concessão do Pacaembu, que foi uma guerra jurídica no tribunal. O Ibirapuera foi a mesma coisa, nós também tivemos muita dificuldade. Isso tudo porque os stakeholders estão lá, obviamente, defendendo seus espaços, seus interesses, enfim. Mas isso, acho que todas as vezes nós conseguimos superar, negociando, alterando, convencendo do nosso ponto de vista. Não é fácil, mas esse é uma realidade. Quem quiser fazer isso vai ter que lidar com essa dificuldade. Quem quiser fazer PPP, quiser fazer concessão, vai ter que passar por isso, né? Então, acho que é isso. Eu só queria falar um pouquinho de conectividade, porque esse é um assunto tão complicado, tão complexo, e não tem ninguém que não tenha passado por Quem trabalha no setor público, até nem eu diria que acho que o setor público, acho que não é privilégio do setor público, porque ele é um assunto que ele é transversal, né? Você tem muitos atores. Eu vou só contar um caso que é muito interessante, que a prefeitura tem uma dificuldade muito grande com licenciamento de obras, né? Todo mundo sabe disso, e é um processo muito burocrático, tal, enfim. Então, teve um esforço grande, começou com o Bruno Covas, de digitalizar. E aí o pessoal lá da secretaria, né, SMU, que é a secretaria competente, começou a desenvolver um sistema e ficou super bacana, só que esqueceram que esse sistema conversa com o sistema da fazenda, né? Porque quando você tem uma série de questões que envolvem a fazenda, do cadastro imobiliário, pagamento de taxa, de imposto, uma série de coisas. Então, nós somos parte do processo de licenciamento. Nós, fazenda, eu estou falando ainda mas, enfim, então, só que eles esqueceram desse detalhe. Então, assim, é muito difícil. Você precisa ter alguém que consiga pensar olhando as coisas por cima, porque se você fica lá, e a tendência é essa, você resolver o seu probleminha lá, fragmentado, que é o que você está conseguindo ver, e esquece que tem um monte de outras coisas que estão envolvidas, outros atores, outras secretarias, outros órgãos, às vezes externos. Acho que esse é o grande desafio, e aí por isso que um projeto bem modelado faz muita diferença, né? Muito bom. Carlos, temos o tempo esgotado aqui, uma placa na minha cara, mas queria te passar a palavra para os minutos finais e descer. Eu comecei com o macro, termino no macro para não dar tempo, mas para dar tempo. Mas só dizer que assim, eu acho que essa pauta da infraestrutura social, eu costumo dizer que é onde a gente tem a chance de fazer PPP de verdade. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala de infrasocial, você está falando daqueles projetos que tiram da frente a folha arrecadatória. Então, a gente sabe que muita gente faz concessão porque quer
levantar a outorga, quer levantar dinheiro para colocar em caixa, geralmente para pagar despesa ruim, que é folha, que é pensão. Então, muitas pessoas sabem que a gente defende um outro modelo aí de outorga carimbada, de reinvestir esse dinheiro para infraestrutura. PPP de infrasocial, não. Vai ser concessão administrativa, dependendo do porte do projeto, vai ser concessão patrocinada, porque vai precisar de algum aporte ali para parar em pé. Então, isso, por que eu falo isso? Por isso é onde a gente vai poder extrair os verdadeiros razões para se fazer PPP, que é aumento da eficiência, que é aumento da produtividade e são os ganhos derivados da competição, que seriam os 3 pilares para se fazer, né? Então, eu acredito muito em infrasocial e esse conjunto de normativos podem ajudar a ser bem implementados. E só um ponto da conectividade. Eu sou suspeito para falar disso porque desde a faculdade eu trabalho com inclusão digital. Quando eu fui secretário um tempo em São Paulo, Serra Kassab, naquele mandato, fui secretário adjunto, a gente trabalhava em inclusão digital nos programas de capacitação para jovens, Viviane. E montamos um MBA totalmente focado em EAD, que era para dar capilaridade nacional, algo que a gente conseguiu. Conectividade é o maior desafio, eu acho. Eu sou muito na linha de separar e na linha da infovia digital do ponto de vista contratual. Mas aí ficou um desafio até para quem estrutura os projetos. Da mesma maneira como a gente leva aquela simples pergunta, licenciamento ambiental, aspectos fundiários numa estruturação, tem que ter uma análise detida do que existe de conectividade naqueles ativos. Porque vai ter que, essa concessionária, talvez ela não tenha expertise para jogar a conectividade para dentro do contrato. Aqui vai pegar um projeto normal, diferente da que trabalha a conectividade, né? Mas o projeto precisa conversar com o que existe de infraestrutura tecnológica disponível e, se for acoplar uma segunda depois, vai ter que estar preparado, porque senão não vai falar e vai dar problema no projeto. Então, acho que deu 2 minutos. Excelente, gente. Bom, queria agradecer mais uma vez. Parabéns pelo painel e obrigada por serem aí os nossos cobaias nesse novo formato do InfraCast aqui junto com a Arena. Muito obrigada.